Graças e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje estou sem caderno, abençoado. Hoje vou só com a Bíblia. Amém? Uma palavra que o Espírito Santo me deu. Eu fiz uma postagem lá no Facebook, tá bom? Vocês procurem lá, Maria. Na verdade, meu nome é Maria, abençoados. Você procure lá no Facebook, Carmen Macedo, tá bom? Vocês procuram lá, eu tô lá. Então, às vezes eu faço alguma postagem lá, porque o Espírito Santo fala algo, e eu tenho um ministério de evangelista, então eu vou usar esse dom que Deus me deu, da sua palavra, para poder trabalhar em um ministério que Deus me deu, que tudo é Ele quem faz, tudo e todas as coisas abençoadas, é Ele quem faz, certo? Se inscreva no canal, dá um like, dá um joinha, para a gente crescer em graça. Maria assumindo a minha posição de evangelista abençoado, amém? Cada um estejais contentes com aquilo que Deus nos dá. E vamos prosseguir para a perfeição. A perfeição, amém? Então, o Espírito Santo hoje falou algo tremendo comigo, porque as coisas, quando Deus fala abençoado, é tremendo, certo? E aí eu vim trazer e deixar aqui no canal. Graça sobre Graça Macedo. Tem uma palavra, abençoados, lá em... É a minha palavra. É a minha palavra, eu vou voltar. Não é a primeira vez que eu falo dessa palavra aqui, hein? Olha. O que eu coloquei no Facebook, abençoados? Vamos lá. Eu escrevi no Facebook e aqui eu falo. Facebook eu escrevo. E aqui no canal eu falo. Hora de um modo, hora de outro, os filhos de Deus precisam receber a palavra de Deus. Amém, abençoado? E para isso, nós, ministros de Cristo, enviados por Deus, estamos aqui para isso. Amém, abençoado? Enviados por Deus, os ministros de Cristo são. Então, eis-me aqui para falar da palavra. E aqui eu coloquei lá no Facebook, abençoados. O Facebook é O Facebook, abençoado, ele é um aplicativo. Deixa eu ver se eu consigo explicar na minha linguagem bem simples, que eu tenho uma linguagem simples, abençoada. Mas as ovelhas do Senhor vão entender. O Facebook, ele é um aplicativo, não é? Mundial, onde postamos coisas, como aqui também no YouTube, como também no Instagram. E eles, abençoados, vocês podem achar que não sei se alguém sabe ou se alguém não sabe, enfim, eu já ouvi isto e creio que é isto mesmo. O Facebook, foi assim que eu escrevi, o Facebook, ele roda toda a terra, entre aspas. O Facebook, ele é um aplicativo que está na terra, onde nós fazemos postagem, postamos nossos retratos, enfim. E ali nós conversamos uns com os outros, ou ora falando, ora escrevendo, enfim, abençoado. Um aplicativo que temos em nosso celular. E quando você fala algo, escreve algo, ali no grupo de amigos e tal, ele vai pegando e captando tudo, abençoado. E aí ele vai jogando coisas para você. Então, eu já ouvi isto, não seja uma pessoa de responder naquele momento, pensa, vê se vai responder certinho. Eu tô nessa também, tô nessa pegada também, viu, abençoado? Eu tô nessa pegada também, tô aprendendo também. Porque nós somos aprendidos, abençoados, todo dia, oh meu Deus, glória a Deus, quem reconhece isso. E o que eu quero dizer para vocês, abençoado? Então, eu aprendo também todos os dias. Então, é um aplicativo, então quando o Facebook joga alguma coisa, nossa, aí você de momentâneo você já responde, você lê aquilo ali, nossa, aquilo ali parece comigo, e às vezes é tudo carne, abençoado. Você tá entendendo, abençoado? O Facebook é coisa da terra. Facebook é coisa da terra. Facebook está passeando na terra, entre aspas, Facebook está na terra. Então nós, carne, pessoas, nossa natureza carnal, nossa natureza terrena está no Facebook, mas o nosso espírito está com o Pai. Então nós devemos responder, não que o Facebook nos manda, certo? Senão fica muito carnal, eu coloquei isso no Facebook, senão fica muito
carnal. Amém, abençoado? Nós somos irmãos em Cristo, certo? Filhos do mesmo Pai, certo, abençoado? Então, nós temos que deixar o Espírito Santo falar conosco, porque a palavra dele testifica com o nosso espírito. Amém, abençoado? Nós não devemos ser carnais, então nós aguardamos tudo no Senhor e sempre respondemos com uma mensagem que vem do alto. Amém? Então nós não devemos ser carnais, porque essa não é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza terrena, humana. A nossa natureza celeste é o nosso espírito, o nosso homem interior com Deus. Então, logo que nós somos filhos, Romanos 8, logo que nós somos filhos de Deus, a palavra de Deus fala com os filhos. A palavra de Deus, do Espírito, Pai, fala com nós. Amém, pessoal? Que somos filhos de Deus. Espírito com espírito. Espírito, o homem interior, com E minúsculo, né? Com o Pai, com E maiúsculo, espírito, certo, abençoado? Então, ele tem que falar, e aí nós também falamos a palavra dele. Ora, a palavra é para o nosso particular, ora, a palavra é para nós jorrar, para nós falar para os filhos de Deus. Amém, abençoado? São todos que vai ter essa unção? Não. São todos que vai ter esse ministério? Não. Por isso, abençoados, que lá em Efésios 4:11, é meu texto, olha, abençoado. Efésios 4, verso 11 e 12, que foi o que eu coloquei no Facebook. Efésios 4, verso 11 e 12. E ele mesmo, Deus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, que é o meu caso, e outros para pastores e doutores, ou seja, mestres. Ai, meu olho está coçando. Estou um pouco gripada, abençoado, desculpa aí. Efésios 4:12. Tendo em vista, olha por que ele colocou, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. São todos que vão ter ministérios? Não, abençoado. Porque há uns Deus pôs na igreja, tem uns que não estão nem da igreja, não está ouvindo, não está testificando com a palavra do Espírito. Por quê? Porque não está dentro da igreja. São muitos filhos de Deus que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de um ministro, como também são muitos filhos de Deus que estão lá fora, que nem sabe da palavra de Deus, sabe, crê em Deus, sabe que Jesus veio, sabe que Jesus, sabe, é filho de Deus, mas não sabe de nada da palavra, amém? Efésios, não tem gente assim? Tem. Efésios 4, verso 12. Tendo ele em vista, ele quem? Cristo, Deus, amém? Tendo ele em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós somos a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. O corpo abençoado é um corpo espiritual, é o homem interior com cabeça, que é Cristo ressuscitado. Amém, abençoado? Então, ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele mesmo, cada um desses ofícios, abençoado, tem um ministério. Tem gente que tem os cinco ministérios. Amém? Então, Deus deu dons aos homens, não é? Para manejar a palavra dele. Às vezes, tem gente que tem os 5 ministérios. O apóstolo Marcos Gomes, ele tem os 5 ministérios. Ministérios de evangelista, ministério de pastor, ministério de apóstolo, ministério de mestre, ministério de profeta. Amém? Tá entendendo, abençoado? Eu acho que dá para entender, né? Efésios 4, vamos ler assim, bem corrida agora. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou seja, mestres. Tendo em vista por que ele deu e colocou na sua igreja e especificou cada um, né? Cada um o seu governo abençoado. E colocou, todos é necessário, senão ele não tinha colocado e especificado evangelista, mestre, doutor, não é? Evangelista, pastor, mestre, apóstolo e profeta. Senão Deus não tinha especificado ao apóstolo Paulo.
Amém? Que o apóstolo Paulo foi um enviado de Deus, amém, pessoal? Então eu creio que é o nome de Deus, então eu creio naquilo que está escrito, amém? Tendo em vista, para que ele colocou? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, grave aí na sua Bíblia, ó, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Nós somos os santos. Então, cada um desses aqui vai edificar com uma manifestação do Espírito Santo, vai edificar a vida dos santos. Amém? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Vamos ouvindo a palavra, vamos crendo, não é? E vamos crescendo em graça. Tá entendendo, abençoado? Ele mesmo colocou. Se fosse para ser todo mundo igual, abençoado, ele não tinha especificado. Amém? Então, para o aperfeiçoamento, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, eu escrevi, então, ninguém pode se irar conosco, abençoado, porque a gente está pregando a palavra, amém? De Deus. Quer queira ou não, nós estamos aperfeiçoando o corpo, né, de Cristo, onde Ele é o cabeça, amém? Nós não somos mais que Deus, abençoado, amém? Nós não somos mais que Deus. Nós somos deuses, filhos de Deus, mas não somos mais que Deus. Amém, abençoado? Você está entendendo isso daqui? Então eu espero que tá. A gente vai mudar, amém? A gente vai mudar aqui para Coríntios 12. Então, Romanos 8, abençoado, fala que a palavra de Deus testifica com o nosso espírito. Então, nós não devemos ser carnais. A hora que o Facebook jogar algo para nós, porque ele o Facebook está ouvindo nós e vendo nós, abençoado, o tempo todo, amém? Então, nós não devemos ser carnais, devemos, como somos filhos de Deus, então a palavra de Deus tem que vir, amém? São todos que vai compreender isso? Não são. Por isso que Paulo, ele diz, são todos apóstolos? Não. São todos que curam? Não, não são abençoados. Mas pelo menos são todos filhos de Deus, amém? Alô, são todos filhos de Deus, abençoados. E o Espírito Santo vai habitar em quem? Em quem que o Espírito Santo está habitando? São todos filhos de Deus, tudo feito por Ele e para Ele, amém? Tudo feito pelo Criador. São todos filhos de Deus. Mas todos têm o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo, ele está na ovelha, ele não está no bode. O Espírito Santo está no vaso de honra e não no vaso de desonra. O Espírito Santo está no vaso de misericórdia. Amém, abençoado? Então, vamos lá. Então, a ovelha entende a palavra de Deus. Então, a gente vai ler aqui em Coríntios, não é? Que foi onde o Espírito Santo me levou. Coríntios 12, 1 Coríntios 12. Olha que interessante a palavra de Deus, abençoada. Olha que interessante. 1 Coríntios 12. Deus vai falar aqui sobre os dons. E os dons é de Deus, não é? Não tem lá em Efésios 2:8? Efésios 2:8 que ele fala, e pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, os dons de Deus, ou seja, Ele nos deu a sua graça, Ele nos deu a sua misericórdia, Ele nos salvou, Ele nos santificou. Foi os dons de Deus. Ele dá quando Ele quer e para quem Ele quer. Amém, pessoal? São todo apóstolo, Paulo falou em Coríntios 12, verso 29, não são. São todos profetas? Não. Então, cada um desses tem o seu governo, né? Então, vamos lá. 1 Coríntios 12. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha a vontade que Paulo tinha de aperfeiçoar os santos. Olha, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eres gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos conforme eram guiados. Então, muita gente ainda, né, é guiado por ídolos mudos, ou seja, tá falando aquelas pessoas, né, que de Umbanda, de Quiana, o catolicismo, essas pessoas guiadas por ídolos mudos, ou seja, ídolos que não falam, que precisam ser carregados, enfim. Quando eres, Paulo falando, mas tem muita gente que ainda por quê? Porque ainda não ouviu,
a palavra vindo de um evangelista, vindo de um apóstolo, vindo de um profeta, vindo de um mestre, vindo, né, de um pastor, não ouviu ainda. Então, por isso que Paulo ele disse, não é pregue, não se cale. Como ouvirão se não tem quem pregue? Então, estou pregando abençoado, né? Vós bem sabeis que quando eras gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos conforme era guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então esses aí que ainda estão crendo em ídolos mudos, né, que não falam que precisa ser carregados, enfim, abençoado, não ouviu ainda a voz de Deus, não ouviu o Espírito Santo ainda, porque está determinado até o tempo de Deus, estão determinados a ficarem nessa até um tempo determinado por Deus. Amém, abençoado? Quando Deus quiser trazê-los, né, para a verdade, Deus traz, não é? Olha lá, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo abençoado e aguardar o Senhor falar todas as coisas, amém? O Senhor vai falar aqui agora, está falando, eu creio, por isso eu falo, né? E a palavra do Senhor não vai voltar vazia. Então, se ninguém pode dizer, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, tem muita gente que não vai confessar Jesus, ou seja, porque abençoado, nós somos dependentes de Deus, até para a gente confessar Jesus Cristo, foi Deus quem fez todas as coisas. Quando nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, quando nós confessamos a graça, quando nós recebemos a graça, é pelo Espírito de Deus. Então, abençoados, nunca diga com clareza aquilo que você não tem certeza. Ou aquilo que você não tem certeza, nunca diga com clareza. Quando nós falamos que nós somos salvos pela graça, está escrito em Efésios 2,8, que é um dom de Deus e não pelas obras. Nós somos convictos disso. Nós falamos porque nós temos certeza, nós temos convicção, então nós passamos à frente. Mas aquilo que o Espírito Santo não declarar, aquilo que o Espírito Santo não falar, nós não devemos. Aquilo que o Espírito Santo não falar, aquilo que for da carne abençoada, não passe para frente abençoado. Amém? Porque nós somos filhos de Deus. Não devemos ser carnais. Amém? Ouvindo a palavra, não devemos ser carnais. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, ninguém abençoado. Eu vou confessar Jesus, que Ele é o meu Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, por isso que a gente descansa no reino de Deus, porque a gente está na dependência dEle. Amém, pessoal? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Não quer dizer que a pessoa abençoada, ela tá no, vamos dizer assim, ela tá no aguardo lá de Deus falar com ela. Amém, abençoado? Então a gente veio aqui falar isso, os ministros de Cristo, né? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo que está em mim está no Filho de Deus. Amém? Eu creio em Deus. Muito eu creio em Deus, mas eu creio na graça não dá ainda não. Eu creio em Jesus Cristo, o que Ele fez. Isso não está testificando não. Esse negócio de você ser salvo pela graça e não pelas obras. Então a gente está aguardando, se não pelo Espírito Santo. E ninguém gosta dessa palavra, hein? E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Então, nós tivemos no Ministério Graça Apostolado o que é a predestinação, né? Então, Marcos Gomes era roqueiro e olha a predestinação na vida desse homem. Hoje é apóstolo dos gentios abençoados. Então, gerou uma polêmica aí no Facebook, por isso que o Espírito Santo falou abençoado. Então, aí as pessoas, né, a gente posta as coisas e aí o Facebook acho que posta as coisas para os amigos e os amigos postam para nós. E aí vem a palavra. Então, glória a Deus que você
né? Glória a Deus por sua vida abençoada. Não é bom isso, mas pelo menos isso faz com que a palavra do Espírito Santo venha e testifica com o seu espírito. Está entendendo, abençoado? Se você não estiver entendendo, você entende depois, amém? Que o Espírito Santo trabalhe na sua vida com entendimento e sabedoria. 1 Coríntios 12, verso 4. Há diversidade de dons. Então tem gente que fala assim mesmo, eu ser crente, nem pensar. Eu nessas igrejas. Não confunda Lé com Cré, abençoado. Não confunda uma igreja, Ministério de Cristo ressuscitado, uma igreja, Ministério Graça Apostolado, um canal Graça sobre Graça Macedo com o que tem por aí. Não confunda, abençoado. Um ministério do Espírito Santo. Não há confusão, não há divergência, não há carne abençoada. Não há obras da lei, não há abençoado. Então, por causa de alguns, todos morreram. Ai, Maria, não estou entendendo. Vai ficando aí, abençoado, na live, vai ficando aí no vídeo que vocês entendem, amém? Espírito, 1 Coríntios 12, verso 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo que opera. O Espírito Santo é o mesmo que opera, mesmo naquele que não é mestre, evangelista, mesmo naquele que não é pastor, profeta, mesmo naquele que não é apóstolo. O Espírito Santo opera nos filhos de Deus, porque o Espírito Santo está nos filhos de Deus, independente se é mestre, se é apóstolo, se é independente, abençoado. Está entendendo? Há diversidade de dons, mas é todos que vai ter o dom da graça, sim. O dom da graça vai para os filhos. Mas essa manifestação do Espírito não são todos, né? Então, se Deus deu um ministério para um evangelista, por exemplo, vou falar de mim. Se Deus deu o dom para mim, logo deu o ministério. Se Deus deu a alguns, né, na sua igreja, como evangelista, profeta e mestre, logo ele está dando um ministério, logo ele vai dar a sua palavra, logo ele vai dar os seus dons. Não tem como a gente trabalhar sem o Espírito Santo, não estaria aqui, abençoado. Não estaria aqui. Tá entendendo? 1 Coríntios 12, 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, que opera tudo em todos. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Não é legal isso, abençoado? O Senhor é o mesmo que opera tudo e em todos. Muito bom. Então, abençoado, se não é pelo Espírito de Deus confessar Jesus Cristo, não vai confessar. Amém, abençoado? Então, tem uns que vai morrer e não vai confessar Jesus. E é salvo. Sabia disso, abençoado? E é salvo. Mas morreu. Estava numa viagem de avião, o avião caiu, morreu, não deu tempo de confessar Jesus. Filho de Deus abençoado. Não está escrito na testa abençoado. Quem fez, quem não fez, obra má, obra boa, não está escrito na testa quem é ovelha, quem é bode. Não é assim que a gente vemos hoje a salvação. Amém? Mas vamos lá. 1 Coríntios 12, agora vamos pular aqui para o verso 28. Há uns, pois Deus na igreja, primeiro os apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar. Para a gente saber se a gente tem dom de curar, a gente tem que orar pelo irmão, impor as mãos no irmão, não é? Ore por ele está com uma enfermidade, depois se aparecer a cura, a gente vai dizer, olha, o Espírito Santo trabalhou. Aí você vai mais uma vez, e aí você vai gostando do negócio. É porque você está sendo usado pelo Espírito Santo. Amém, abençoado? Dons de curar, dons de socorros, governos, variedades de língua. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Não são todos. Então Deus dá os dons para quem Ele quiser abençoar. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam a todos? Não. Portanto, não procurai andar pelas conversas de Facebook, que é terreno, que é carnal, que é coisa da terra.
Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Como que eu sei? O Espírito Santo vai se manifestar, abençoado. Se você for um escolhido. Se Deus colocou uns na igreja, amém, abençoado? Então, às vezes, Deus coloca uns na igreja apenas para ouvir, entregar um folheto no farol, falar da graça, Efésios 2:8, ó, pela graça de tanto você ouvir, você vai, ó, pela graça sois salvos, ó, isso não vem de vós, é um dom de Deus, olha, foste comprado por bom preço, Coríntios 6, olha, antes da fundação do mundo, Efésios 1:3, olha, você foi eleito antes da fundação do mundo. Olha, Gálatas 5:1, olha, nós estamos livres e libertos. Deus nos libertou para que sejamos de fato livres e não torneis a vos colocar debaixo do jugo da escravidão. Muitos aí estão debaixo de jugo de escravidão, debaixo da condenação, debaixo do que o homem está falando, debaixo do que o Facebook está falando. Alô? O Espírito Santo está falando, abençoado. Então, nem todos terão uma unção para o ministério. São todos apóstolos? São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagre? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Tem uns que vai estar dentro da igreja e não vai falar em línguas nunca. Então, procurar os melhores dons, culto de oração. Finalzinho do culto tem adoração a Deus. Maria gravou um sambinha lá no Ministério Graça e Apostolado. Deus é tudo, tá aí no canal abençoado. Ai, que delícia, abençoado. Um louvor alegre, né? Romanos 14, verso 17, fala que o reino de Deus é gozo, é paz, é justiça e alegria no Espírito. Então Maria estava lá, dançando, se alegrando com os irmãos que estavam lá. Mas no final tem adoração ao Senhor. Você se joga nos braços do Senhor e aguarda tudo e todas as coisas nele, abençoado. Porque os dons vêm de Deus, não vêm de nós. Amém. Portanto, procurai com zelo, procurai, vai no culto de adoração, vai no culto de louvor, vai no culto de oração. Ali tem, hein, abençoado. Procurai com zelo os melhores dons e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Olha que legal, né? Vou terminar. Amém, abençoado? Vou terminar aqui, ó. A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Então, a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que foi útil. Então, como Deus sonda e esquadrinha o nosso coração, abençoado, como Deus é o único, esse negócio de adivinhação, abençoado, postei lá no Facebook, esse negócio de crente está na igreja, crente não pode jogar carta, e doutrina de homens. Crente não pode isso, crente não pode aquilo, mas eu vou terminar. Então, abençoado, o Espírito Santo abençoado, a gente tem que aguardar o Espírito Santo falar a palavra dele. A gente não pode ficar andando em conversa de homens abençoados. Amém? Em doutrinas várias e estranhas. Olha lá, a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Como Deus nos conhece, como nós somos filhos de Deus, Ele não vai dar o ministério, Ele não vai dar os seus dons e dar o seu ministério. Olha, abençoado, Ele dá os dons e dá a casa. Ele dá a casa e dá os dons, certo? Se for para trabalhar para Ele. Se não for para trabalhar para Ele, então, para que Ele vai dar? Não é? Não é legal saber disso daí? É muito legal saber disso daí, abençoado. Então, a uns Deus pôs na igreja, né? Então, ó, abençoados, para que Deus pôs na igreja? Para ser ministro da igreja, né? Para manusear a palavra dele, para falar a palavra dele. Amém? Então fica aí com os eleitos, não é? O abençoados, é isso. Então, graças e paz, abençoados. Dá um chego lá no Facebook, tá bom? Porque eu coloquei lá essa semana também muitas postagens, né? Então, eu acho que é assim que o Espírito Santo quer que eu trabalhe. Ele dá e eu escrevo, depois eu coloco aqui no canal. Vamos ver o que o Espírito Santo deseja conosco, nos confins, nesses confins de terra. Amém, abençoado? Graças e paz a todos vocês.